Boa noite, gente. Tudo bem? Estou só aguardando o pessoal entrar, tá? Boa noite. Boa noite, professora.
La plaie de Baikop, pour y a la compromission de Ya comenzó. Non, e pa yo pou pali, se avek Antonio pou pali. On va. ¿Quién está hablando? Veo que va para atrás. Professora, boa noite. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tú quieres poner, no Bien, quieres profesora. tú quieres poner el micrófono, la cámara, pero tú no quieres poner nada de eso. Olha, Maria. Bueno, Professora Tia Maria. Boa noite. E aí, gente, como é que foram de semana? Como é que vocês estão? Gente, eu vou pedir o seguinte. É só ligar o microfone na hora que for falar, tá? Tá bom. Só por causa do barulhinho. Tô aguardando a galera entrar, tá bom? Hoje a gente vai continuar a apostila. Aquela apostila que eu coloquei lá no grupo, tá? Que tem uma abordagem um pouco mais gramatical. Tu quer vídeo? Esse é saudita. Hola, profe. Oi, Ana, tudo bem? Todo bem. Profe, ya le envié, tá? Me atrasé, pero ya le envié mi trabajo. Sim, por e-mail? Sí, mandé por você, pronto, le mandé el email, el primer trabajo, envié por ahí. Me desculpa, tá? Por enviar tarde. Oh, meu Deus, eu quero morrer, eu tô morrendo de vergonha. Ai, e minha filha? Como eu posso olhar ela nos olhos? Depois de ter desconfiado dessa maneira do pai dela. Tô aguardando aqui só o pessoal entrar, tá? Boa noite, Ana, já te professora. responde. Oi, Delfina, tudo bem? Tudo, professora. Você apagou o áudio. Tá bem. Uma protetora e amiga das plantas dessa casa. Porque estava aparecendo. Obrigada pelo elogio, Francisco. Eu estou procurando meu pai. Ah, eu não vi. Mas ele disse que ele tinha vindo para cá. Hola, Delfina. Anita, buenas noches. Buenas noches. Acá esperando el aula para aprender, para las alumnas. Sí, pues. Ay. Deixar de levar por essa onda até onde ela quiser. Hija, me ha renegado pues por no mandar la tarea. Ya me manda corriendo. Es que me olvidé, pues me he olvidado mandar. Ya. Yo también me olvidé y pensando que he enviado recién, mi Mateos me lo ha enviado hoy día. Oye, sí, la tecnología, mi hija también hoy día me la ha mandado. Yo no sé nada de qué eso, negocio. la verdad es que mi hija, la Pauliña, me la ha enviado. Le digo, ay, Pauliña, por favor, por favor. Nada, Mateos igual. Mateos también estaba ocupado y recién hoy día le ha enviado.
Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Sí, profesora buenas Carolina. noches, Pachi. Buenas noches. Con todas ahí. Escuchando de la tarea también mandé hoy día. Sí, da para entender, Pachi, pero nosotras, pues. Sí, claro, vamos a tentar por aquí. Todo el mundo atrasada. No, el grupo, todos atrasados. Ay, mi Dios del cielo. Bueno, vamos. ¿Dónde está la profesora? No, qué raro. Tati, no mandaste la receta, mami. Hola. Sí, varón, sí. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos e todas. Vocês entraram aí com bastante empolgação. Isso é muito, muito importante para a gente. E alguém falou sobre querer aprender, então, que bom que a gente está aqui junto. Na última aula, a gente tinha feito algumas apresentações sobre receitas, né? A gente não tem tempo de fazer uma coisa mais gramatical, de coisa por coisa, item por item. A gente precisa ser um pouco mais objetivo. Então, a gente está fazendo isso a partir de textos que vocês vão construindo. Então, a gente já trabalhou os relatos e agora a gente vai trabalhar as receitas. O meu propósito com as receitas são os seguintes: que vocês consigam, né, escrever, né, que essa é a maior necessidade de vocês, e que vocês consigam pensar em português, né, os elementos, por exemplo, da cozinha, que é algo que vocês acessam bastante, vocês cozinham, né? Então, os elementos, os alimentos, as ações, né, o modo de preparo também é muito importante. Então, eu acho que é muito valioso que vocês façam essas tarefas, que todo mundo ficou em comum acordo de que pode apresentar, né, para todo mundo. Então, eu vou projetar a tela do e-mail, vocês me enviaram por e-mail. A pessoa vai ler essa receita, eu vou dar um tempinho de meia hora para a gente fazer essa apresentação, tá? Por quê? Porque eu quero ver outras coisas com vocês. A gente trabalhou adjetivo, substantivo, então, artigo, então, assim, eu quero avançar um pouquinho na questão dos verbos, tá? Lembrando, a gente sempre vai fazer isso a partir dos textos, tá? Então, eu sempre vou pedir para a gente fazer uma leitura, nada com frase muito solta, porque a gente, né, a gente consome a leitura, né? Então, para a gente escrever, é importante a gente aprender o tudo. Então, vamos lá, gente. Alguém queria começar? E eu não me lembro quem é. Eu, professora. Patrícia. Eu falei com você por interno. Ok. Você me enviou por e-mail? Sim. Então, vamos lá. Vou acessar aqui meu e-mail. Gente, antes disso, eu vou projetar a minha tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Vocês estão vendo aqui o que eu estou mudando de aba? Sim. Então, gente, vou mostrar para vocês alguns sites que podem ser muito importantes na hora de vocês escreverem ou tirarem dúvidas.
Isso eu vou fazer antes de ler é rapidinho, é só para poder não perder o fio. Existem alguns lugares, né, alguns sites, onde a gente pode fazer a conjugação dos verbos. Então, ó, eu aconselho vocês usarem esse aqui, ó, o flip.pt. Pode ser importante na hora que vocês estiverem fazendo os meus trabalhos escritos, vocês podem buscar lá as formas de conjugar. É claro que a gente estudando e fazendo o trabalho de leitura, provavelmente vocês vão pegar isso automaticamente, né? Mas esse aqui é um site que eu aconselho, eu vou passar para vocês depois. Mas tentem sempre buscar esses materiais, se for possível, né? A questão dos dicionários é importante também, porque ali, se vocês tiverem alguma dúvida, uma coisa que eu reparei bastante nos trabalhos escritos foram muitas palavras ainda em espanhol. Então, geralmente, assim, esses materiais, esses sites são bons, né, são importantes, para a gente buscar ali como é que a gente escreveria em português, tá? Yeah. Então, a gente tem esse aqui, ó, pt.bab.lá. A gente também, inclusive, tem outros idiomas, tá? E tem esse aqui também, gente. O Volpe. Esse aqui, gente, é o oficial da língua portuguesa. Aqui vocês podem jogar a palavra e buscar. Eu vou colocar isso tudo lá no grupo, tá? Mas só para vocês entenderem que na hora de escrever, vocês podem procurar esses materiais de apoio, tá bom? Então, vamos lá no primeiro texto da Patrícia. Todo mundo vendo, gente? Estamos vendo. Patrícia, como Oi. é a sua receita, eu vou pedir para que você leia para todo mundo, tá? Tá bom. Pode ler. Tá. Então, a minha receita é uma sobremesa, um doce que se chama pudim. Só que ele é feito na panela. Que interessante. Tipo, no vapor. É banho-maria, né? Que se chama aqui também. Isso. Então, os ingredientes são 6 unidades de ovo, 500 ml de leite, meia xícara de açúcar, essência de baunilha ao gosto, 6 colheres de açúcar e 1 colher de água para fazer o caramelo. O modo de preparação é pegar a moldura, colocar no fogo e despejar o açúcar e a água para o caramelo, no fogo lento, para o caramelo, fazer no fogo, entendeu? Quando ficar da cor do caramelo, apagar o fogo e mexer o caramelo no contorno da moldura. Eu não sei se estou falando bem a moldura, mas é a forma, né? Acho que fala a forma. Agora que eu lembrei. Vou pontuar algumas coisinhas quando você terminar, tá bom? Sim, tá bom. Numa bacia, colocar os ovos, bater com o garfo e colocar o leite aos poucos. Baunilha e açúcar. Logo despeja a mistura na moldura caramelada e coloca na panela em banho-maria. 1 hora fervendo até ficar pronto. Não sei se eu expliquei direito. Não, você explicou corretamente. Posso pontuar aqui para todos os alunos? Sim. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Primeiro passo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre as palavras terminadas em N em espanhol. Essas palavras, elas precisam ser terminadas em M, tá? Então, aqui teria pudim com M, tá? Aqui, ingredientes está corretamente, né? Quando a gente tem 6 unidades de ovos, a gente precisa colocar que 6 unidades é plural, é mais de 1. Então, a gente precisa colocar ovos no plural, tá? Xícara de açúcar, essência de baunilha. O essência, para a gente fazer no meio da palavra a gente precisa colocar os 2 S's.
tá? Então, aqui a gente teria o essência com 2 S, tá? Aqui é baunilha, tá? Não é baunilha. E uma coisa que eu reparei na receita de quase todo mundo é que todo mundo colocou ao gosto. Geralmente, quando a gente fala de receita em português, é a gosto, tá? Sal a gosto, pimenta a gosto. Então, aqui a gente não utiliza o ao, a gente utiliza somente o a, tá? Modo de preparação correto. Uma das coisas, gente, que é muito importante é a gente acompanhar o verbo até o final. Ou seja, a gente tem que acompanhar os tempos verbais, os modos verbais, desde o início, porque senão a gente não vai entender de quem a gente está falando, então, ou do que a gente está falando. Então, por exemplo, quando a gente fala do gênero receita, a gente sempre tem ou verbo no imperativo. A gente viu brevemente em algum momento sobre o verbo no imperativo, é aquele que a gente pede o quê? A gente dá uma ordem, a gente pede. Então, por exemplo, quando a gente fala pegue uma forma, unte o tabuleiro, faça a cauda. Então, são verbos que dão a entender que a gente tem que pedir a alguém, a gente tem que falar com alguém, a gente tem que mandar alguém, a gente tem que aconselhar alguém. Geralmente, na receita, a gente usa esse tipo de verbo. Então, olha só. Tem alguém com o microfone ligado? Quem é? Vou mutar aqui, tá? Foi. Então, a gente precisa utilizar esses tempos verbais, esses modos verbais de acordo com um imperativo quando a gente fala de receita, porque a gente está pedindo para alguém fazer. Mas aqui não tem problema, a gente pode usar no infinitivo, que é o que tem R. Então, foi pegar, comer, untar, tá? Então, olha só, pegar uma moldura, aqui a gente usa forma. A gente não fala moldura. Aqui, geralmente, a gente fala moldura de quadro, tá? Tem algumas palavras também que eu vou sempre pontuando a vocês, que a gente não utiliza aqui. Colocar no fogo e despejar. Perceberam? Eu falo pegar aqui com R no final e nos outros verbos eu vou colocando R. Então, pegar uma moldura, colocar no fogo, despejar o açúcar. Colocar água para o caramelo em fogo lento. A gente sempre utiliza em fogo baixo, em fogo alto, em fogo lento. Esse quando aqui, Patrícia, ele está em espanhol. O quando que a gente tem aqui em português tem o que, tá? Que mais? Não vou corrigir tudo exatamente, porque senão... Aqui, eu acredito que você quis escrever vasilha. Ó, se a gente escreve vasilha, a gente tem que escrever assim, ó. Tá? Vasilha. Vasilha, pote, são palavras que a gente sempre usa, tá? A gente também usa uma chamada refratário, a gente utiliza bastante também. Então, tudo isso a gente pode utilizar aí no contexto da receita. De resto, algumas questões de pontuação, mas deu para entender tudo que você escreveu. É só realmente a gente ficar atento a essas questões dos tempos, para poder acompanhar. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Tá bom, obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Eu parei de projetar? Tá projetando para vocês? Não. Não? Então tá. Não. César. Oi, boa noite, professora. Você não leu sua receita semana passada, né? Não deu tempo. Então, conseguiu baixar as imagens? Consegui. Ah, tá. Só um minutinho. Você mandou para o meu WhatsApp? Mandou, né? Não, acho que não. Só para o e-mail. Só para o seu e-mail.
Ok. Não achei, César. Como é que tá o seu nome lá? O e-mail é do EDU. EDU. Ah, achei. 2. Ok, achei. Então, vamos lá. Esse está enorme. Vamos lá? Lê para mim. Dá para todo mundo ver aí? Gente, alguém está com o microfone ligado. Vamos desligar. Somente quem vai falar. Que no caso é o próprio César. Ok? Tá. Então, vamos lá. Boa noite, professora. Boa noite com todos. A minha receita é calça limenha, que é uma comida da capital, né? Podemos dizer assim. Como está escrito aí, é um dos pratos emblemáticos da gastronomia do Peru. E seu ingrediente mais característico é a batata amarela. Quase tudo é baseado em batata, né? Então, batata amarela que você diga é a batata comum? Não, é outra batata. Outra batata. Outro tipo, Ok. O César ele fez uma coisa aqui, gente, que ele caracterizou o prato. Isso acontece muito na receita. Explica o contexto da receita, tá? Vai lá, César. Tá. Então, os ingredientes da calça limenha são: primeiro, vamos dividir em duas partes: a massa e o recheio, né, que vem por dentro. Para a massa, nós precisamos de 3 pimentas amarelas, né, que é uma pimenta especial do Peru. 1 quilo de batata amarela, que mais ou menos dá 5 porções, né, para 5 pessoas. 3 limões, 60 mililitros de óleo vegetal, sal e pimenta a gosto. Isso é para a massa. Ok. Para o recheio, 250 gramas de frango, 2 cebolas, 1 pimentão verde, 5 pimentas, né, que é tipo pimenta malagueta, 100 gramas de maionese, 1 abacate tamanho médio, fatiado, e uma cenoura também tamanho médio. Deixa eu dar só um adendo. Toda vez que vocês forem fazer alguma lista, seja para mercado, ou lista para comprar material, qualquer coisa, pela norma, a gente sempre utiliza o ponto e a vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e aqui ponto. Por quê? Tá. Porque sempre vem algo depois. Isso eu tô falando, César, é para todo mundo, tá? Não é só para você, não. Porque é algo simples, tá? Não é nada demais. Se colocar desse jeito, dá para entender completamente. Mas é só porque, caso vocês queiram fazer uma listagem, sempre ponto e vírgula, e aí no último a gente bota ponto, tá? Tem alguém com o microfone ligado. Ok. Então, vamos lá. Continua, César, por favor. Tá. Então, já terminei com o recheio. Agora vamos para a preparação. Ok. Então, como fazer a calça limenha? Primeiro, ferver as batatas, retirar as cascas com um pouco de sal até ficar mole, né? Até amolecer. É assim que se fala, amolecer? Amolecer. Perfeito. Tá. Segundo passo, picar ou pique, né? Os pimentões amarelos. Picar pode ser, professora? Ou pique? Pode. Por quê? Por que que pode? Aqui você escreveu ferver as batatas. Aqui eu aconselho que você colocasse, né? Ferver e retirar. Isso. E aqui também, só para a gente acompanhar. Entendeu? Ou a gente escolhe o infinitivo, ou a gente escolhe o imperativo, entendeu? Tá. Segundo passo, picar os pimentões amarelos, retirar as sementes e cortar em pedaços. Depois, levar para ferver até que amoleçam. Ótimo. Terceiro passo, quando
estiverem macios, retirar a casca e bater a polpa, né? Até obter um molho espesso. Todo mundo sabe o que é espesso? Uhum. Espesso é grosso, né? Sim. Encorpado. Sim. Tá. Em espanhol é a mesma palavra, só que só tem uma letra S. Não é com dois Ah. S, é com S. Então tá. Quarto passo. Cozinhe o frango em água com uma das cebolas, o pimentão verde e a pimenta malagueta. Quinto passo. Colocar sal e na mesma água do frango pode ferver a cenoura, mas não ferver até ficar cozido demais. No Sexto caso, passo. aqui cozido demais é a cenoura? Sim. Então é cozidar. Ah, tá. Tá? Uhum. Sexto passo. Desfie o frango completamente e quando as batatas estiverem prontas, aproveite o fato de estiverem quentes para fazer a massa. Uma coisa aqui, César, de estarem quentes, tá? Ah, tá. Basta fazer um purê e torná-las o mais fino possível. No caso da batata. Sétimo passo. Acrescente todos os outros ingredientes ao purê. O molho amarelo, azeite, suco de limão, sal e pimenta. Misture bem, amassando com as mãos. Oitavo passo. Junte o frango desfiado com a outra cebola picada, a maionese e um pouco de sal e pimenta. Nono passo. Agora é a hora de fazer o preparo do prato final. Pegue uma porção da massa e cubra o fundo de um molde, né? Pode ser um pote para dar forma, e colocar a massa. Coloque o abacate com fatia em cima do purê. Ok. Aqui, César, Décimo, né? é em Oi. cima. É em cima e separado, tá? Em, E-M, cima. Ah, tá. Tá? Uhum. Tá. Décimo, é, professora? Depois do nome. Décimo, tá. Cubra o abacate com o frango desfiado. Pegue uma porção da massa de batata e cobrir o frango. Depois colocar a cenoura em cubos e eu coloquei rabanito, que é uma legume do Peru também. E o último passo, com a massa que sobrar, cobrir a calça, né? Depois do recheio, cobrir, fechar. E para enfeitar, pode-se colocar ovos cozidos em fatias e também azeitonas. E deixar na geladeira, porque é um prato que se serve frio. Bom apetite. Bom apetite. Então, gente, por meio do prato do César, a gente pode perceber aquela questão da continuidade dos verbos, a gente pode ver a questão de como a gente vai numerar os itens da receita, tá? Vocês sempre tentem ter atenção, o gênero receita que a gente está trabalhando aqui, na verdade, é só um motivo para a gente ver a gramática, tá? Então, sempre tentem ver se vocês estão pegando aquela palavra e escrevendo ainda em espanhol. Tentem sempre fazer esse questionamento. Tem aquele site que eu vou passar para vocês sempre darem uma olhadinha nas palavras, tá? César, assim como o da Patrícia, ficou super claro, tá? Quem fez a receita ficou pequena, ficou grande, não tem problema. O importante é fazer e fazer um prato que vocês tenham afeto, que vocês tenham ligação, porque é muito bom a gente ver vocês escreverem algo que vocês gostem, tá? Tá, obrigado, professora. Nada. Julisa, Nancy, que na outra aula tentou apresentar. Você mandou para o e-mail? Boa noite, professora. Boa noite. Eu mandei por Telegram. Telegram. Tá ok. Então, vou lá ver.
¿Qué va a hacer francés después? Passa tá ligado? Negócio. Uhum. Mas eu vou fazer química também, amanhã. Aqui está abrindo. Aqui. Vamos lá. Esse aqui, né? Isso. Então vamos lá, gente. A receita da Nancy. La receta es un plato tradicional de la costa de mi país. Se llama anticucho. ¿Sí? Ingredientes: un corazón de boi, una colher de pimenta do reino moída, una colher de cominho, 4 colheres de ají panca, es un ají tradicional de mi país, 4 colheres de alho moído, media Isso. xícara de Aqui é cerveja moído. moída, media xícara de cerveja preta, um quarto de xícara de vinagre, 4 colheres de ají amarelo. Es también es un ingrediente tradicional de mi país. Media xícara de óleo. Nancy, só um minutinho. Pessoal, falar aqui novamente. Precisam desligar o microfone. É só o da Nancy, ok? Posso? Pode, continua, por favor. Media xícara de óleo, sal a gosto, uma brocha feita de folhas de palha de milho, erva boa picada, que aqui acredito que seu nome é hortela, não? Não sei se está errada, não sei. Alguém me ajuda aí? Isso. Olha só, Nancy, é o seguinte. Não só você, mas todo mundo. Toda vez que vocês virem algum acento na palavra, geralmente é a sílaba mais forte. Então, vocês têm que pronunciar ela com mais intensidade. Então, aqui a gente tem o tio. Então, vai ser hortelã, tá? Coração, tá? Óleo, tá? Então, sempre tentem fazer com essa intensidade onde tem acento, ok? Hortelã. Tá bom. Acompanhamento: milho suave. Deixa eu botar aqui a outra, então. Deixa eu só fazer uma observação aqui, Nancy. Tá tudo certinho. Aqui, no caso, o segredo porque tá mostrando que é algo que tá ali no presente, é um estado, né? Na verdade, mostra ali uma característica, que é ser uma erva boa. No caso, a gente fala erva, com V. Tá? Erva, tá bom. Erva, tá bom? Mas de resto, tá certinho. Só o molido, né? Que é o moído. Moído. Tá? De resto, tá certinho. Deixa eu abrir aqui o outro. Mudou para vocês, gente? Acompanhamento? Tá. Tá aparecendo para vocês? Não. Alguém? Não? Então, vamos embora aqui. Não. Tá, vamos então aqui. Vai, foi? Foi. Tá. Foi. Tá bom. Acompanhamento: milho suave, batatas cocidas,
molho de pimienta. Olha, aí escrevi mal. Milho, né? É molho. Tá. Molho Milho. de pimienta. Está mal escrito aí, acabo de darme, tuve un error ahí. Es molho de pimienta. Eso quiere decir que es un rocoto moído, que también es un ingrediente de mi país, que se come, es como decir, algo picante, muy picante, ¿no? Es pimienta. Sim. Pimienta. Tudo bem. Preparação. Preparación. Cortar el corazón en pedazos, retirando gordura. En una tigela coloque comino, sal a gosto, pimienta do reino, cerveja, vinagre, alho, ají, panca, ají amarelo, hortelã. Hortelã. Que es el segredo. Marinar por 2 horas antes de la preparación, ¿tá? Es muy importante eso. Colocar en palitinhos 3 pedazos por cada palo, ¿no? Palitinho. Levar a la churrasquera quente con carbón en una tigela. Colocar molho de tempero. Acrescentar con boa cantidade de óleo para ser espalhados en los anticuchos con pincel feito por las folhas de milho. Acompañar con milho y batata e rocoto moído. Bom apetite. Bom apetite. Então, tá certinho a maioria das coisas aqui. Só uma questão ou outra de pontuação que a gente vai ver mais à frente, né? Muitas das vezes, o texto, quando a gente fala, é diferente de como a gente escreve. Falando, a gente consegue entender, mas aqui a gente precisa sempre separá-los, tá? De forma a dividir cada coisa que a gente quer fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que eu percebi, Nancy, tá legal. Aqui eu colocaria traduzido, eu não colocaria em espanhol, não. Principalmente, se isso aqui é o nome de alguma coisa, pode ficar em espanhol. Mas o molido, é ideal que você ponha moído mesmo, tá? Qualquer coisa que vocês queiram preservar de nome, vocês podem preservar em espanhol. Vocês não vão traduzir o nome, digamos assim, a não ser que essa tradução já existe. Então, por exemplo, se eu tenho um nome que é espanhol, né, peruano, né, um nome de pessoa, um nome de cidade. Quando eu estiver falando disso, eu vou falar provavelmente daquela forma. Então, não tem como falar. Por exemplo, se a gente está no Rio de Janeiro e aí a gente tem o bairro Botafogo, eu não posso transformar em Botafuego. Não tem como. Então, vocês podem sempre preservar os nomes, mas quando for, por exemplo, essa parte aqui do moído, né, que é a forma, aí vocês podem botar em português, ok? Aqui faltou que você dissesse que era um segredo, porque você colocou hortelã, segredo. Ficou meio solto, tá? Aqui, ó. Aqui você colocou em espanhol. A gente não tem essa terminação em N, tá? Coloque molho. Foi erro de escritura. En este momento estoy observando que tuve mucho erro al escribir. E isso é interessante, porque quando a gente lê o texto mais de uma vez, a gente percebe o quanto a gente errou. Por exemplo, o César, ele já foi lendo de acordo com o verbo que ele foi começando cada frase. E você também já foi corrigindo algumas coisas. Então, por isso, gente, toda vez que vocês escreverem, revisem antes. Uma coisa são frases que a gente fala no WhatsApp e tudo mais, mas às vezes a gente vai precisar, por exemplo, escrever um pouco da gente numa entrevista de emprego, escrever uma carta para alguém. Então, assim, quando é mais coisa para escrever, a gente precisa sempre ficar atento a isso, ok? Aqui, ó, nós. Aqui você quis dizer nós. Nós anticustos. Nós. Você quis dizer nós?
neles. Porque aqui você colocou nós. Nós é pessoa, né? Nós estamos aqui assistindo a aula. Então, aqui seria nos, sem acento. Ok? Mas de resto tá legal, tá bem... Eu tô ficando com água na boca dessas receitas de vocês. Sério, eu queria muito. Se quiser mandar aqui para cá, pode mandar. Tá? Tá bom. Obrigada, Nancy. Gente, próximas apresentações nós vamos fazer na outra aula para a gente finalizar. Agora eu preciso dar uma engrenada na questão gramatical com vocês, principalmente de verbo. Então, a gente vai pausar um pouco as apresentações e a gente retoma, tá? Depois. Então, vamos lá. Alguma dúvida, gente, antes de mais nada? Alguma dúvida sobre as apresentações? Não? Então, tá. Professora, aqui Pepe. Oi, Pepe. Tudo bem? Boa noite para você, para você e para todo mundo. Boa noite. Yo estaba viendo, estoy siguiendo a você y a los compañeros, la turma. Mayormente a gente estamos mal acostumados a usar el portuñol. Yo ya tengo 20 años y como que no consigo hablar muy bien el portugués. En un mismo me doy una respuesta, hay una respuesta. Por ejemplo, un menino que estaba hablando ahí dio la receta de un rechado, rechado, no sé cómo se fala. Recheio. Nosotros hablamos cubrir en español, cubrir. O sea, la masa, el recheio, cubrir por ejemplo, un frango, aquí le llaman empanado, ¿no? Empanado. Frango empanado. Entonces, eso. Entonces, porque mi esposa vende eso. Mi esposa vende filete de frango y vende frango empanado. Entonces, yo siempre escucho a todo el mundo, dice, escuto, ¿no? Dice, cubre el ovo con la farina, y ahí el menino también faló así, cubrir, ¿no? Esa masa que él estaba preparando. Yo estaba buscando aquí en el computador y la palabra es cubrir. No dice cubrir, sino cubrir, y ese era mi dilema. Mayormente se usa cubrir, y a gente, todos los que están escuchando ahí, yo tengo certeza que ninguém usa esa palabra. Para eso estamos com você, para aprender, ¿no? Certo? Isso, muito bem. Pepe, fica tranquilo sobre você falar portunhol, porque é normal. Vocês nunca vão falar 100% português, porque vocês têm a identidade de vocês. O país que vocês vieram, o sotaque de vocês. Então, não tentem interiorizar como vocês... tentar uma perfeição. Vocês vão fazer o máximo que vocês conseguirem. E vocês estão se esforçando muito. Então, Pepe, o que a gente vai fazer mais para frente? A gente vai trabalhar alguns falsos amigos. Não tenho como ensinar português para vocês sem fazer referência do espanhol, porque é a língua que vocês falam. Então, a todo momento, a gente pode fazer uma diferenciação. Por exemplo, eu falei ali, eu vou falar mais à frente, sobre a terminação de algumas palavras que em espanhol funciona de uma forma e em português funciona de outra. E aí, não sei em qual aula, mas daqui a uma ou duas aulas, a gente vai aprender dos falsos amigos, que são palavras que a gente utiliza para um propósito e vocês utilizam para outro propósito, tá? Porque às vezes se confunde. Então, aqui a mesma palavra que vocês conhecem tem um sentido totalmente diferente. Então, a gente vai aprender isso. Mas fica tranquilo sobre portunhol, porque é assim mesmo. Vocês estão aprendendo. Tá, por último, vou falar o falso amigo que você fala. Para mim seria esos falsos amigos.
Para mí sería, profesora Carolina, durante estos últimos 7 días, te extrañé mucho. Saudades. Saudades. Ah, sim, estranhei. Sim, é de saudade, né? E aí, e aqui estranhar tem a ver com achar esquisito, ter alguma coisa contra, pode até ser também um pouco. Então, a gente pode aprender isso até para vocês não cometerem nenhuma gafe, né? E vocês aprenderem como um todo, né? Saber as diferenciações, porque a língua... deixa eu tirar aqui. A língua também é cultura, gente. Então, não é só o livrinho lá, não, tá? Mas pode deixar, Pepe, a gente vai ver isso, tá? Vou continuando aqui. Nada, imagina, não precisa pedir desculpa. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Gente, a gente trabalhou verbo? Não. Então, vamos trabalhar... Não, né? Ainda não. Então, Só vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vamos começar hoje com a perspectiva de verbos, tá? Uma coisa de bom é que, tanto em espanhol quanto em português, verbo é verbo. Só muda a forma de falar, né? Porque em espanhol é verbo e em português é verbo. Mas todo verbo, gente, indica uma circunstância de alguma coisa. Seja para explicar um estado, seja para explicar uma ação, do jeitinho que vocês sabem. Na verdade, a única coisa que a gente vai ver de diferente são como a gente vai escrever, tá? Porque a escrita é muito diferente, principalmente a questão de acento, de terminação. Então, é isso que a gente vai tentar diferenciar. Mas o conceito de presente, pretérito e futuro se mantém, tá? Porque o que muda também um pouquinho é a questão dos tempos verbais. No espanhol tem aquele pluscuamperfecto, futuro composto. Então, isso se diferencia um pouquinho do português. Mas o importante, gente, não é a gente memorizar os verbos, é a gente entendê-los dentro do texto. Então, para isso, a gente vai entender algumas músicas. Na verdade, eu escolhi uma música e escolhi um outro texto. Inclusive, eu vou indicar essa revista para vocês também, sempre que vocês quiserem ler curiosidade. Vou pedir algumas pessoas para lerem e ali a gente vai fazer um trabalho de ver qual o tempo verbal, ver ali o que está querendo dizer aquele verbo, ok? Porque verbo pelo verbo vocês já sabem, tá? Então, vamos lá, gente. A gente estudou que no português são 10 classes gramaticais. Temos 10 classes. Então, a gente tem substantivo, artigo, tá aqui, ó. Senão eu posso esquecer. A gente tem o substantivo, que é o nome, né? Dá nome às coisas, dá nome aos seres. A gente tem os artigos que acompanham esses substantivos. Só que a diferença é como eles se apresentam. A gente tem feminino e masculino, definido e indefinido. Mas é diferente do espanhol. Aqui a gente tem o para marcar o masculino e o a. Diferentemente do lo, do el e do la. Tá? Então, a gente tem o, a, os, as. Então, aqui para o definido, a mesma coisa. Lembrando, a gente não tem terminação em N, tá? Então, quando a gente fala de a gente tem que colocar com M, ok? Então, a gente tem uma, uns, umas. Falamos também dos adjetivos. O que é o adjetivo? É sempre uma característica, uma qualidade, tá? De alguém.
Então, a gente fez aqui algumas frasezinhas, entendendo que o adjetivo pode estar distante do substantivo, né? Ou ele pode estar do ladinho. Depende, tá? Numeral, a mesma coisa. A gente falou de palavras que têm sentido de número, de quantidade, ok? Então, a gente leu sobre primeira, 3, que é o ordinal, é o cardinal, desculpa, e ambos, que é uma palavra que não é um número, mas implica numa quantidade, né? Ambos. Então, é um e outro. E aí, gente, nos numerais, eles têm categorias, né? Então, a gente viu os cardinais, os ordinais, os fracionários, os multiplicativos e os coletivos. Então, aqui a gente tem 1, 2, 100, 1000. Lembrando, uma coisa importantíssima dos numerais. Nós não temos o Y, a Y, entre 1 e... A gente não tem... Na verdade, a gente tem como se fosse a Y, perdão. A gente tem o E. Então, é 2001, 2002, 2021. No espanhol, a gente fala corrido, né? Então, aqui a gente sempre tem que falar com o E, com essa pausa, ok? Quando a gente está falando de ano. Até mesmo de números também, normal. Quantidades, né? Ordinal é de ordem, né? Primeiro, segundo. O César tinha perguntado se era nono, décimo. Muito bem. Porque se a gente está lendo de ordem, não dá para a gente fazer oitavo, 9, 10. Não tem como. A gente tem que seguir aquela ordem até o final. Tá? E aí, gente, falando sobre verbo. O verbo, assim como vocês conhecem, é uma classe gramatical que apresenta muitas flexões de acordo com o que concorda ao redor. Geralmente, vou ler aqui o que eu caracterizei. Em sua essência, indica um fato situado num determinado tempo, exprimindo assim ação, estado, fenômeno ou mudança de estado. Então, gente, isso aqui é importante para a gente perceber que o verbo não necessariamente é só alguém fazer alguma coisa. O verbo, ele também é como a pessoa, a característica da pessoa, como ela está se sentindo. Então, às vezes, estado tem a ver com isso, de como às vezes ela está se sentindo, de como ela é. Por exemplo, se eu chego e falo assim, Gonzalo é um aluno aplicado. Se eu tenho e aí a gente teria o es em espanhol, a gente tem o... Oi? Falou alguma coisa? Enfim, e a gente tem o então a gente apresenta uma característica sobre Gonzalo. Então, é um verbo de igual maneira. Então, olha lá. Verbo é a classe de palavras que apresenta o maior número de flexões. Tempo, modo, número. Quando a gente fala de tempo, gente, a gente vai ver isso mais à frente. A gente fala de presente, pretérito, futuro, tá? A gente tem esses 3 e depois dentro desses 3 é como se fossem caixinhas. A gente tem aqueles outros, tá? Modo, a gente tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São 3 modos. E o número, a gente tem singular ou plural. Então, toda vez que vocês verem algo relacionado a número, a gente tem a ver com quantidade. Então, se a gente tem o singular, é só 1. Se a gente tem plural, tem mais de 1. Então, a marcação aqui do singular é nada, né? Fica 0. E o plural é o S. Então, a gente tem dividido em pessoas da mesma maneira. A única coisa é como se escreve. Então, aqui a gente tem o eu, e aí, no caso, em espanhol é yo, e aqui é eu, tu, ela ou ele, e aí não tem o 2 L's, né? Porque em espanhol tem o ella, ele. Então, aqui a gente não tem os 2 L's, por exemplo. E é isso. Aqui no plural, a gente já tem o nós, o vós e o elas ou eles, ok? Então, a gente divide em
primeira, segunda, terceira do singular, ou seja, eu, tu, ela ou ele. Por quê? Porque é sobre um único ser, é sobre uma única pessoa. Então, a gente nunca fala assim, qual é a sexta pessoa do verbo? Não existe. A gente divide em singular, eu, tu, ela, e plural, nós, vós, elas ou eles. Em sua essência, indica um fato determinado, um fato situado num determinado tempo, exprimindo assim ação, estado, fenômeno, mudança da natureza, de estado. Eu li novamente, desculpa. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que cada um expressa. Vamos pegar pelo sentido. Quem quer ser meu primeiro voluntário ou voluntária? Ninguém? Sim, já. Quem é que está falando? Todos fugiram de seca. Indica pretérito perfeito do indicativo. Isto é uma ação. Então, uma ação com certeza que mostra que ela iniciou, mas terminou de forma pontual. Então, Jean, ótimo. O que você entende, então, como fugiram? É algo Fugiram que... Quer dizer o quê? É um verbo que está em presente, em plural. Por isso se escreve fugiram. Não. Porque todos está em plural. Por isso o verbo está em plural também. Isso, muito bem. Perfeito. E aí, só que tem um problema. Você falou que está no presente, mas não está no presente. Por quê? Fugiram. Desculpa. Não está... Não tem problema não. Fugiram. Então, ó, aconteceu. E aí aqui a gente tem o pretérito perfeito. Por que ele é perfeito? Porque ele é perfeito. Começou e acabou. Perfeito. Fugiram. E novamente lembrando, não tem o N, só tem o M. Ok? M. Deixa eu ver alguém. Deixa eu só responder uma coisa aqui que o Nicolas perguntou. Qual o significado da seca? Nicolas, como assim? Todos fugiram. Não entendo qual é a palavra, o significado. Isso apareceu espanhol, não sei. Isso apareceu aqui no texto? Sim. Sim, todos fugirão da seca. Ah, é verdade, está aqui. Que doidinha. Na verdade, seca quer dizer onde não tem chuva. A gente chama de seca, porque está seco, não está molhado por causa da chuva, entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Como é em espanhol? Quando é um lugar que não está chovendo. Está seco. Sequia. Sequia. No espanhol é sequia. No, es sequía. Sequia. Sequia. Está em sequia? Sí. Isso. Todos fugiram da sequía, sería, ¿no? De la sequía. Todos fugiron de sequía, español. Obrigada, gente. Eu aprendo com vocês também. Então, vamos lá. Respondido, Nicolas? Então, todos fugiram. Então, indica uma ação perfeita. Todos fugiram e acabou. Então, por isso que é pretérito perfeito, que é perfeito. E pretérito, gente, sempre quer dizer passado. Na escola, a gente aprendia passado, mas a gente, quando vai crescendo, vai entendendo que é pretérito, tá? Vamos lá, outro voluntário. Foi, Jean? Antes disso, foi, Jean? Entendeu?
Entendeu? Meu Deus. Jean. Ok. Então, vamos lá. Outro voluntário ou voluntária? Eu, professora. Piedade, tudo bem? Tudo bem, desculpa pela tardança. Boa noite com todos meus companheiros. Nada, imagina. Não lê essa parte aqui, tá? Não precisa ler, só quero que você leia a frase. Tá bom. O jogador está nervoso. O que quer dizer esse está para você? Está... É tempo presente. Presente, ok. É uma coisa do agora, né? Uhum. E o que mais? Isso quer dizer, então, o quê? Quando fala que o jogador está nervoso. Indica uma ação realizada, é isso? Não. Aqui, no caso, não indica uma ação, indica um estado. Indica algo que pode... É sobre a pessoa. Sobre ele. Não é a pessoa que faz. Então, quando eu falo que o jogador está nervoso, é uma forma que ele se apresenta, que a gente observa sobre ele, tá? Então, aqui indica estado. Então, olha aqui a característica. Neste caso, não indica ação realizada. O verbo está como indicador de estado. Anterior ao... Isso aqui vocês não precisam entender com tanta profundidade. Mas é que lembra que, às vezes, quando tem um adjetivo aqui, nervoso é adjetivo, né? Que é uma qualidade sobre o jogador. Quando a gente tem um adjetivo e um substantivo, geralmente a gente tem aqui um verbo de estado, não é de ação. Entendi. Vamos lá, entendeu? Entendi, professor. Obrigada, Piedade. Próximo voluntário ou voluntária. Pode ser? Oi, Pilar, tudo bem? Tudo bem? Boa noite com todos. Boa noite. Quero que você leia somente a frase. Oi, Nicolas. Só um minutinho, Pilar. Ah, tá. Pode ler para mim. Só essa frase aqui. Tá. O atleta ficará curado. Pilar, o que quer dizer ficará? O atleta, verbo singular, ficará, tempo futuro, e que indica presente também. O atleta ficará curado. Quem está respondendo junto com ela? Quem falou? Não consigo ver. Então, o atleta, o verbo singular, ficará em tempo futuro curado. Futuramente. Muito bem. Perfeito. Está no singular porque é o atleta. Então, ficará. Indica futuro. Geralmente, as palavras no futuro têm o acento no A. Tá? Então, vamos lá. Indica futuro do presente, do indicativo, demonstrando uma ação que certamente vai acontecer, mas que ainda não ocorreu. Último voluntário. Obrigada, Pilar. Entendeu? Respondeu certinho. Respondeu certinho. Último voluntário, voluntária. Nicolas. Pode ler para mim, Nicolas? Posso ler de novo? Jean? Não. Posso ler de novo? Quem está falando é o Jean? Sim. Pode ler de novo. Alguém quer... Deixa eu só ver se alguém quer ter a oportunidade de ler também. Alguém quer ler? Tá bom, vamos ver. Eu vou ler, então. Então a Yolanda vai ler, tá, Jean? Porque você já Caso foi. eu necessite de ajuda. Ih, peraí, que deu ruim. Não restei. Nossa.
Peraí, gente. Nicolas, segura um pouquinho aí que tem alguém com o microfone ligado. E Yolanda, eu vou pedir para você ler então daqui a pouco, tá? Tá. Então só o Nicolas vai ler. Vai lá, Nicolas. Só quero que você leia a frase, tá? Não estou te ouvindo agora. Vamos lá, Nicolas, vou passar para a Yolanda, tá? Acho que até deve ter saído. Yolanda, você pode ler para mim? Tá. Ok. Caso eu necessite de ajuda, não hesitarei em pedir. Ponto. Caso eu necessite. O que esse verbo quer dizer, Yolanda? Caso eu necessite. É um presente, não sei como se chama esse presente indicativo, acho que não é seguro, né? Ou seja que... Muito bem, é algo que não é algo que é uma hipótese ainda, né? É Isso, algo que isso. pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Aqui no caso é presente sim. É presente do subjuntivo. Não é do indicativo, tá. mas é presente. Ok? Tá. Certinho? Então, gente, olha só. Por isso que é muito importante a gente entender o verbo, não só da gente ficar lá conjugando o tempo todo. É importante a gente entender primeiro o que aquele verbo quer dizer. Claro que eu vou passar uns exercícios para vocês, uns exercícios onde vocês vão localizar os verbos, vão dizer onde está. Se vocês quiserem fazer essa prática em casa, aqueles sites que eu vou passar para vocês de conjugação, o ideal é que vocês tivessem um dicionário, tá? Que aí seria interessante para vocês sempre consultarem de maneira prática. Nicolas, o que houve com você? Não conseguiu ler, né? Vou te mutar aqui, tá? Ok. Então, gente, aqui a gente vai ver mais a partir do texto. Vou explicar para vocês o que é cada coisa, só para vocês saberem, mas eu sei que vocês não vão utilizar esses conceitos, mas é só para vocês entenderem como vocês vão escrever o verbo, ok? A gente tem, gente, no modo indicativo. Modo indicativo tem a ver com certeza. A gente usa, na maioria das vezes, o modo indicativo, tá? Por quê? Indica coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo. Então, não tem nada antes. Não tem caso eu, que eu, não tem nada disso. A gente pode colocar somente o verbo. Então, modo indicativo é uma ação mais certa, né? Mais segura, como a Yolanda bem falou. Então, a gente tem presente, pretérito e futuro. Ok, gente? Então, a gente tem ali o presente no meio e a gente tem o passado e o futuro. Ok? Quando a gente fala de presente, a gente fala do momento atual. Então, algum voluntário? Um voluntário aí para me falar 3 verbos no presente. Qualquer que seja. Quem se habilita? Assim, eu como, durmo. Como, durmo. O que mais? Eu jogo futebol, por exemplo. Eu jogo futebol. Jogo. Aí, presente, jogo. né? Então, é uma ação do agora. Malena queria falar? Malena, fala do pretérito para mim, tá? Aguenta aí. Então, gente, presente atual. Quando a gente fala de... Só um minutinho, aguenta aí. Quando a gente fala de pretérito, a gente está falando de passado. Só que nem todos os passados são iguais. Tem passados e passados, digamos assim. Então, a gente tem o pretérito perfeito, o imperfeito ou mais que perfeito.
Quando a gente tem o perfeito, lembra que eu falei lá em cima? É aquele que começa e termina. Fim. Então, aqui a gente tem a série acabou ontem. Malena, outro verbo no pretérito perfeito. Eu viajei a Peru. Eu viajei ao Peru. Então, viajei, tá? O que mais? Outro. Aqui a gente poderia falar, eu viajei para o Peru também. Poderia ser. Eu estou doente agora. Eu estou, não. Estou é agora. Pretérito. Lembra? Estou doente. Estou, não. Estou é agora. Eu quero uma ação que já tenha começado e terminado. Oi. Oi. Quem falou comigo? Alguém tem aí um outro verbo no pretérito perfeito? Professora, pode ser eu estarei doente? Não, futuro isso. Estarei é futuro. Muito bem. Como assim? Eu comi o bolo. Eu comi. Mas essa frase ficou... Eu esteve doente. Eu estive. Não é indicativo. Eu joguei vôlei ontem. Joguei bola. Joguei. Começou e terminou. Alguém falou assim, eu estarei doente. Como é que a gente poderia prever isso? Tem verbo que também não cabe, né? Imagina, eu vou estar doente amanhã, hein? Não vou estar, não. Mas Eu tomei banho. eu tomei banho. Começou e terminou. Perfeito. Pretérito perfeito, tá, gente? O imperfeito, como todo mundo é imperfeito, né, gente? Ninguém é perfeito mesmo. Esse aqui ficou no ar. A gente não sabe se terminou. É algo que aconteceu lá atrás, mas a gente não sabe se terminou. Então, é sem um fim definido. Então, termina com ia. Eu assistia muito essa série, mas ela ficou chata. Eu assistia. Eu comia muito esse prato, mas eu enjoei. Outros exemplos com ia. Desculpa, uma pergunta. Então, pretérito tem que sempre acabar no ia, em caso. Não, pretérito imperfeito, sim. Ah, o perfeito, ele pode terminar no ei. Por exemplo, eu joguei, nós jogamos, nós fizemos, nós estudamos, eu estudei, como tu estudais. Okay. Tá? Ok? Obrigada. Então, aqui, eu vou colocar aqui para vocês. De repente, é o ei, amos. Tem uma coisa no estudamos muito interessante, que é um verbo que ele pode ser presente, pode ser pretérito. Nós estudamos. Nós estudamos. Nós estudamos. Depende do contexto, tá? Tem verbo que fica repetido. Então, aqui a gente pode ter o ei, né? O amos. Eis. Essas terminações, tá? Então, é joguei, jogamos, fizemos. Pode ser amos, pode ser emos também. Ok? O imperfeito é que tem o ia. Ia. Então, eu assistia. Outro exemplo. Outro exemplo de imperfeito. Comia. Eu comia. Outro. Eu ia ao mar. Eu dormia muito, não entendo. Eu dormia... É o quê? Não entendi. Muito. Eu dormia muito na sala de aula. Que isso, Yolanda? Tu fala isso pra mim?
Eu dormia, então é algo que... Eu tenho uma casa em la praia. Carol, eu tenho. Presente. Eu tinha uma casa. Aí é imperfeito. Eu tinha. Não sei se eu tenho ainda, por isso que é imperfeito. Tá? Então, sempre tenta focar nessa questão do agora, do antes e do depois. Ok? No caso, eu tenho, o venho, o intervenho, o agora. Estou, tá? Voltando. A gente tem Professora, desculpe, e aquela oração? Eu estudava muito no ensino médio. Isso seria o quê? Eu estudava... Pode ser também. Também. Estudava. Tá. Tá certo. Você dormia ou estudava? Então tá. Então tudo bem. Tô brincando, viu? Tá. Vamos lá. E aí, gente? Então entenderam perfeito e imperfeito? Aí esse complica. Esse complica um pouquinho, gente. Esse é o mais que perfeito. Por que ele é mais que perfeito? Porque ele chega mais rápido do que o pretérito perfeito. Ele é bem veloz. Geralmente ele tem que estar acompanhado de uma frase ou de um período anterior. Diferentemente do a série acabou ontem ou do eu dormia na sala de aula, esse aqui geralmente pede um outro verbo antes. A terminação dele geralmente é em ra. Então, olha aqui. Quando despertei do cochilo, a série acabara. Eu acho que está mal escrito. Oi? Eu acho que está mal escrito. Mal escrito? Serie acabara. O que significa acabara? Eu vou explicar agorinha. Acabara, gente, tem a ver com a terminação do verbo no mais que perfeito. Então, é uma ação que ela necessariamente ela é falada depois, mas ela vem antes. Olha só. Quando despertei do cochilo, a série acabara. É uma terminação meio estranha mesmo. Mas o que aconteceu primeiro aqui? Despertar do cochilo ou a série acabar? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Essa ou essa? A série acabou, acabaram. Primeiro a série acabou. Não entendi. Alguém picotou aí. Sim, primeiro a série acabou e depois ela acordou. Exatamente. Então, percebe, essa ação aqui foi antes dessa. Então, para não ficar assim, quando eu despertei do cochilo, a série acabou, ficaria meio estranho. Então, a gente usa o ra, tá? Então, aqui é o pretérito mais que perfeito. Vem sempre antes do verbo no pretérito perfeito. Eles ficam ali, ó, juntinhos. Vamos lá, dúvida da Piedade. Qual o significado do cochilo? O que é cochilo, gente? O que vocês acham que é cochilo? Siesta. Dormir um pouquinho. Boneca? Dormir um pouquinho. Dormir. Peru dizem siesta, não, professora? Aqui a gente até fala sexta, mas assim, sexta, eu acho. Hã? Mas a gente fala cochilinho, né? Vou tirar um cochilo. Eu vou tirar o cochilo. E soneca, professora? Igual, cara. Alguém fala soneca? Eu não falo, não. Nunca falei. Tirar uma soneca.
Geralmente tem muito em filme, né, e tal, mas eu não lembro de tirar uma soneca, eu tirar um cochilo. Tem até algumas gírias, tipo tirar um ronco, também acontece. Esse é mais raro, mas também pode acontecer. Tirar o quê? Ronco. Ronco, viu? Ronco de ó. É roncar em Peru. Roncar. Roncar é o quê no Peru? Ronco. Roncar. Roncar mesmo. Nossa Senhora! Fazer barulho. Alguém roncou de verdade aí, hein? Já estão com sono? Então, vamos lá. Então, é isso, gente. Então, aqui a gente tem os tipos de passado, tá? E o futuro? Aí, aqui a gente vai terminar aqui nos tempos verbais. E na semana que vem a gente começa a gente faz os exercícios. Hoje não dá mais tempo, já são 8h27. E aí, por fim, gente, a gente tem o futuro. Futuro é aquilo que a gente está o quê? Desejando, imaginando que aconteça, não é isso? A mesma coisa que vocês conhecem. Só que aqui a gente tem dois tipos de futuro. Futuro do pretérito e futuro do presente. Nesse caso aqui, o do pretérito é uma ação que é muito indefinida. Ela pode ter valor de hipótese, de surpresa, de fato inesperado, até mesmo de frustração. Então, olha só. Vamos ver esse caso aqui. Eu veria a série se ela não fosse tão violenta. Eu veria. Então, um futuro ali meio estranho, né? Eu tenho um impeditivo ali para mim, para eu não assistir, para que eu ainda não assista. Outro verbo no futuro do pretérito. Eu comeria esse prato se ele não me fizesse mal. Geralmente, dá essa ideia de futuro, mas um pouquinho mais distante, né? Algo que eu ainda estou meio receoso de fazer, né? Eu estudaria se tivesse internet. Eu estudaria se eu tivesse internet. Eu estudaria. Condicional. Eu estaria. É condicional. Quem falou isso? César. Muito bom, César. É uma condição que você tem, né? Eu faria isso. Chantagem, professora. Hã? Existe chantagem. Pode ser. Professora, só para lhe falar que eu estou muito mal, estou com muita febre, eu estou passando mal, mas desse jeito eu estou aqui assistindo sua aula, tá? Melhoras, viu, Malena? Tá bom, professora, obrigada. Se cuida mesmo, tá? Eu quero todo mundo bem aqui. É o clima, todo mundo na minha casa está com resfriado, e aí eu peguei mais forte. Mas é Covid, não, né? Não. Eu estou esperando, eu estou botando verde, então é mesmo resfriado. Muito ar-condicionado. O Gonçalo fala que é muito ar-condicionado. É que eu tenho muita calor. Então tá. Então melhoras, Malena e Gonzalo e família. Tá? Eu estou bem. Gonzalo nem apareceu hoje, é porque tá dodói mesmo, né? Que adora aparecer. Tô aí, cara. Tô aí. Eu tô ótimo. Agora sim. Ó, a Piedade falou. Tomar mel com limão em água quente. Sim, meu Deus! Eu tomei agora, meu Gonçalo fez para mim, com meu javel, limão quente, pois agora eu estou suando. Tomei medicação. Então vamos lá, gente. Só para finalizar, então o futuro do pretérito tem a ver com isso, né? Uma condição, uma frustração, pode até ser uma chantagem, né? Depende. Tem algo ali que tá travancando ali, né? Tá ali no caminho. E aí, quando a gente tem o futuro do presente, é o futuro que a gente conhece comumente, né? Como algo que a gente deseja, como algo que a gente quer que se cumpra, né? E aí ele não tem muito impedimento, né? Eu verei
a série hoje à noite com a minha namorada. Eu verei a série hoje. Então, é algo que está nos meus planos futuros. E aí, gente, o futuro não é só assim daqui a 10 anos, não, tá? Futuro pode ser daqui a 10 minutos. É algo que ainda não aconteceu, mas que certamente pode acontecer. Então, o futuro do presente indica mais certeza que o futuro do pretérito. Ok, gente? Oi, Carol. Eu podia ser assim, eu estarei em aula de português. Eu estarei na aula de português. Perfeito. Eu estarei. Então, é algo que você tem ali uma meta, um objetivo e vai se cumprir. Então, é o ei, tá? Aqui tem a terminação, eu não coloquei aqui, né? O do pretérito geralmente tem a terminação uria. Tá? Eu veria, eu faria. E aqui eu tenho a terminação do rei. Ok? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Nenhuma, só estudar. Eu, professora. Diga, verbo. César. O verbo é enxaguar ou enxugar? Enxaguar ou enxugar? Tanto faz. São Eles diferentes. querem dizer... Eles são diferentes, inclusive. E Yolanda sabe tudo, gente. Eu vou embora e vou deixar ela dar aula. Porque... Não, desculpa. Desculpa. Não brinquei, não. Nada, imagina, tô brincando que você tá respondendo muito bem, viu? Parabéns. Fico feliz de vocês estarem se desenvolvendo assim. É como a Yolanda falou, sabiamente. São duas coisas diferentes. Então, enxaguar tem a ver com colocar água ali, sabão, esfregar, enxaguar. Enxugar tem a ver com pegar alguma coisa e retirar todo o líquido que tem. Então, eu estou enxugando, estou me enxugando. Então, eu estou aqui, ó, colocando a toalha, né? E tirando a água. Enxaguar é quando eu coloco até mais água, né? Então, eu estou ali deixando limpo. Então, enxaguar. Vou colocar no chat como se escreve. Entendi. Enxaguar. E não, peraí. Tá. Enxaguar. Profesora, para ter uma ideia, enxaguar é tipo secar-se quando a gente toma banho. Enxugar. Isso, eu estou me enxugando. Eu posso estar me enxugando, né? Enxugando a mim, mas eu posso estar enxugando os pratos. Enxugar a gente não fala nos pratos. A gente fala secando mesmo. Na louça, estou secando a louça. Enxugar funciona mais com a gente mesmo, quando a gente enxuga as mãos. Geralmente a gente usa nesse contexto. Enxaguar, a gente pode enxaguar a roupa, enxaguar a louça, tá? Coloquei aí no chat, César, como se escreve. Obrigado, professor. Gente, alguma dúvida? Tudo bem na aula de hoje? Deu para entender tranquilo? Tudo bom. Então, na próxima aula, a gente vai continuar lendo as receitas, ok? Ok. E assim a gente vai continua trabalhando a questão dos verbos, tá? Uma coisa, gente, depois a gente conversa sobre a questão das turmas, tá? Da proposta que eu fiz sobre esse rearranjo, para a gente ver isso melhor, tá bom? Tá bom. Gente, um beijo. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Cadê? Eu tô querendo ir embora. Tá aqui.